Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Retomamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida. Esse programa é dedicado à última obra espiritual de misericórdia, rezar pelos vivos e pelos defuntos, pelos fiéis falecidos. No primeiro bloco, nós citamos um texto importantíssimo do capítulo 17 do Evangelho segundo João, um trecho da oração sacerdotal de Jesus, onde ele reza por todos os homens, onde ele pede ao Pai por todos nós. Que o Pai não nos tire do mundo, mas que nos livre do maligno, que o Pai nos santifique na verdade, que o Pai nos dê, enfim, todas as dádivas, todos os bens, console o nosso coração e nos habilite a viver na fidelidade a Cristo. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Jesus, portanto, o parâmetro, o modelo, seja enquanto orante, seja no objeto da sua oração. Como devemos rezar? Como Jesus rezou. E o que devemos pedir quando formos rezar, quando rezamos pelos outros, pelos vivos e falecidos? O conteúdo da nossa oração está na oração sacerdotal de Jesus, que pede fundamentalmente que sejamos santificados, seja nesta vida, seja na outra. Agora nós vamos a um importante texto da primeira carta de São Paulo a Timóteo, onde ele diz que recomenda, é uma recomendação, evidentemente, que à luz da ordem do Senhor, em muitas ocasiões, vigiai e orai, pois o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Rezar sempre sem jamais deixar de fazê-lo, Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 2. Em muitas outras ocasiões que o Senhor fala da necessidade da oração. São Paulo, no texto que vamos ouvir, 1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 3, retoma esse argumento. Obra espiritual de misericórdia, rezar por todos, vivos e falecidos. Vejamos o que diz o apóstolo das nações. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. É muito sugestiva essa passagem, que precede uma afirmação muito citada por certos cristãos, para dizer que nós não precisamos das preces dos outros, das preces dos santos, porque nós podemos dirigir-nos diretamente a Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. De fato, os versículos 4 e 5 desse mesmo texto que acabamos de ouvir, diz: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E acrescenta: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então alguns interpretam assim, está vendo? Se só há um único mediador, não tem por que você estar pedindo fulano, rogai por mim, fulano, rogai por nós, porque vamos diretamente a Deus. Errado. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Rogai por nós, diz o apóstolo Paulo com todas as letras, rogai por nós. Pois bem, rezamos uns pelos outros, porque somos membros de um mesmo corpo. Seria puro egoísmo rezar somente por mim, pedir somente por mim. E também, outro dado importante, o único mediador entre nós e o Pai é Jesus. Mas cada um de nós pode ir diretamente a Jesus ou pedir o auxílio de outro. Nós não dizemos, você reze ao Pai por mim. Não, reze, por favor, a Jesus.
Jesus acolhe suas preces por mim e por você e por todos nós e apresenta essas preces todas ao Pai. Portanto, não há contradição absoluta quando nós falamos, por exemplo, no terço de Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. É uma frase literal do apóstolo Paulo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Esses vasos comunicantes, que somos todos nós, os batizados, pelo vínculo do batismo, pela nossa pertença ao único corpo de Cristo, nós que somos membros de um só corpo, quando um se alegra, todos se alegram. Quando um se entristece, todos se entristecem. Quando um sofre, todos sofrem. E quando um se rejubila, todos se rejubilam. O que pedimos na oração por nós, pedimos por todos. Fizemos alusão a isto quando tratamos de alguns aspectos do Pai Nosso, cuja segunda palavra é exatamente nosso. No Pai Nosso, somos proibidos de rezar somente por alguns. Se eu me dirijo ao Pai, que é nosso, o que eu peço para mim, peço para todos. Pois bem, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Assim, a nossa oração dirigida a todos visa a salvação de todos, porque isso corresponde ao plano de Deus. E aqui, diante dessa afirmação do apóstolo Paulo, rezar pelas autoridades, pelos reis, por todas as pessoas constituídas em dignidade, diz ele, isto é bom e agradável a Deus. Aqui eu queria fazer um pedido àqueles que dizem, eu não rezo por políticos, por esse e esse motivo. Eu não rezo por aquela autoridade, por esse motivo. Se é cristão, me permita uma correção fraterna, você está errado. Não é isso que diz o apóstolo Paulo no texto que acabamos de ouvir. Antes de tudo, eu recomendo que se reze por todas as pessoas constituídas em dignidade. E explica o motivo para que levemos uma vida tranquila, em paz, pois isto é bom e agradável a Deus. No sistema democrático de direito, num regime democrático de direito, nós sabemos que as autoridades legitimamente constituídas são instrumento de Deus. E graças às suas decisões, nós podemos sofrer ou nos alegrar. Benefícios ou malefícios podem acontecer, quer queira, quer não, as decisões que vão repercutir na nossa vida, para o bem ou para o mal, em grande parte virão de decisões delas. O salário, a política econômica, muitas decisões que vão afetar diretamente o nosso bolso, o preço dos produtos alimentícios, etc. Tudo isso tem uma relação direta com as autoridades constituídas. Não rezar por elas, isso é inadmissível. Mais um motivo para rezar por elas, se elas não estão cumprindo o seu papel, que elas se convertam, que elas cumpram dignamente a missão que lhes foi confiada, etc. Gostemos ou não, são as nossas autoridades e temos a obrigação de rezar por elas. Quem não reza pelas autoridades está simplesmente deixando-as à mercê de quem? Se não rezarmos por elas, sabemos que as decisões delas vão repercutir diretamente, vão tocar diretamente a nossa vida. Aqui devemos esquecer absolutamente questões de natureza ideológica, partidária, questões de natureza sentimental, filosófica. Gostemos ou não, são nossas autoridades e devemos rezar por elas. É um apelo que eu faço àquelas pessoas que dizem, rezo por todos, menos por fulano, por beltano, por beltano. Rezar por todos, pelos vivos e pelos defuntos. Pela conversão dos pecadores, por aqueles que não conhecem a Deus, por aqueles que não professam a religião. Reparem, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus reza também por aqueles que haverão de crer nele. Citamos esse texto no primeiro bloco. Jesus primeiro reza pelos cristãos e depois não reza somente por eles, mas por aqueles que, por meio deles, haverão de crer. Jesus reza por todos.
O cristão, portanto, não tem motivo para escolher, selecionar alguns por quem rezar em detrimento de outros que não serão lembrados na sua oração. E, finalmente, Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, uma oração bem pequena pelos falecidos. Vejamos o texto. Uma raríssima e importantíssima oração por quem já morreu. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os seguem. Alguns dizem, não tem nenhuma passagem na Bíblia que prove a oração pelos mortos. Tem, sim, Senhor. Você acabou de ler. Que eles descansem dos seus trabalhos, pois suas obras os seguem. A Igreja transformou estas palavras do apóstolo João em uma oração tão pequena, tão simples, tão cândida, tão bonita e tão profunda, que recitamos, por exemplo, nos velórios, na missa de 7º dia, na missa de 30º dia, em sufrágio da alma de quem já morreu. A oração é essa: o descanso eterno dai-lhe, Senhor, e a luz perpétua o ilumine. Descanso eterno. O verbo está na Bíblia, Apocalipse 14, 13. Descansem dos seus trabalhos, pois suas obras os seguem. Rezar pelos mortos é uma obra espiritual. Meu Deus, eu te peço por todos os homens, pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre, o Papa, pelos bispos em comunhão com ele, pelos sacerdotes, pelos diáconos, pelos seminaristas, pelas vocações sacerdotais e religiosas, por todos os religiosos, por todos os casais, por todos os leigos, pela Santa Igreja, pelos que se recomendaram as nossas orações, pelo mundo inteiro, pela paz do mundo, pelas almas do purgatório. Lembremos-nos de incluir nas nossas preces tudo aquilo que Jesus incluiu na sua oração, pelos cristãos e por todos os que haveriam de crer. E, evidentemente, Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, também os nossos irmãos que deixaram esta vida e que estão se purificando na purificação final. Com esse programa, encerramos a nossa catequese de 7 programas Luz da Vida, dedicados às obras espirituais de misericórdia. A partir do próximo programa, faremos a nossa catequese sobre as outras 7 obras das 7 obras materiais. Até o próximo programa, se Deus quiser.